Bom, antes de passarmos aos debates, temos aqui os comentários do professor Tércio, então eu passo a palavra a ele. Não sem antes lembrar aqui um bilhetinho que o Joaquim me passou aqui para convidar para vir à mesa o desembargador Mairan Maia, que no CNJ trata desta questão das autorizações e não autorizações de interceptações telefônicas. Eu sei que o desembargador não estava, digamos, com o ânimo de participar desta mesa, mas aparentemente é uma convocação do Joaquim e um prazer nosso tê-lo à mesa aqui para tratar desse assunto. Agradeço o convite, cumprimento a todos, especialmente o deputado que fez essa explanação panorâmica dos problemas, mas descendo a detalhes extremamente interessantes. Eu gostaria de principiar os meus comentários fazendo o seguinte. Tirei a bateria do meu BlackBerry. Eu estava recentemente numa reunião empresarial e, quando começávamos, tocou um dos celulares e o presidente da sessão ali ouviu aquilo, o chefe imediatamente pediu desculpas. Desculpa, esqueci de colocar num outro modo. Aí ele falou assim, não, o problema não é o que aconteceu, enfim, o fato do seu telefone ter sido chamado. Eu peço que todos que estão aqui presentes desliguem os seus celulares. Aí eu tirei o meu para desligar, esse BlackBerry. Ele falou, o senhor tem BlackBerry? Eu falei, tenho. Ele falou, então tire a bateria. Eu falei, tá bom, tirei a bateria. Confiscaram a bateria? Não, ele apenas explicou. Ele falou, olha, não só o BlackBerry, mas o BlackBerry, conhecidamente, se ele estiver desligado com a bateria dentro, dá para captar tudo que está aqui dentro, tudo que está sendo falado aqui dentro da nossa reunião. Bom, a empresa entendia do assunto, eu não vou mais além. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eu fiz isso, tirei a bateria. Nós vivemos, efetivamente, nesse mundo cão, onde a possibilidade de expansão do Estado policial, graças à revolução tecnológica, é perfeitamente concebível. Nesse quadro, eu me lembro, não tem nada a ver com o telefone, mas me lembro que há 10 anos atrás, 1995, eu tive notícia de que a universidade onde eu havia estudado, na Alemanha, Mainz, havia desenvolvido um equipamento que era ele chamava aquele de um helicóptero do tamanho de uma mosca, e que era capaz de entrar numa sala e não só gravar, mas até aí vídeo e tudo mais, enfim, tudo que se passava ali dentro. A notícia me espantou, mas eu ali num comentário feito por um constitucionalista alemão, que em cima desse fato traçava o que ele chamava de 2 cenários para o futuro, isso em 1995. Ele dizia, olha, o mundo no qual nós vivemos, ele pode ser percebido por 2 cenários. Um cenário é muito conhecido, Orwell, o cenário do Big Brother. O Big Brother significa o Estado forte e capaz de controlar informações, que é a grande commodity do nosso mundo, e, por conta disso, interferir nas comunicações e realizar um trabalho, com as consequências que o Orwell descreveu no seu 1984. Mas existe um outro cenário, diz ele, que é o cenário, chamava ele de Little Sister. Little Sister é o inverso, é o Estado que não é capaz de fazer esse trabalho. Enfim, que se encolhe e acaba dando lugar, abrindo espaço para o que ele chamava de máfias de controle, privadas.
Ele falou, nesses dois cenários nós temos que nos movimentar. Eu acho que esse é o drama do legislador, e é o drama da autoridade, e é o drama do cidadão que, de repente, recebe o conselho de tirar a bateria do seu telefone. Nesses dois cenários, eu acho que o drama está em como é que a gente chega a um meio termo. Eu não posso impedir que o Estado exerça uma função, mas também tenho que cuidar para que ele não se torne um Big Brother. Por outro lado, também não posso transformá-lo numa Little Sister de tal modo que as máfias tomem conta, que são as interceptações chamadas aqui de ilegais. O terceiro tema, que é o dos equipamentos, isso é óbvio. Não? Na hora que me pediam para tirar a bateria, aquilo causou surpresa, porque a interrogação veio, mas como? Como é que se faz? Eu falei, não vou explicar como é que se faz, mas eu sei que é possível de ser feito. Isto é, dá para, mesmo desligado, gravar tudo o que se fala nessa sala. De fato, um exemplo assustador. E isso, obviamente, não necessariamente pela polícia, por qualquer um. Ou seja, os equipamentos conseguem milagres, se não surpresas desse tipo. Acho que os três temas estão colocados muito bem pelo deputado. As interceptações legais, como lidar com elas, as ilegais, um Estado que fica mais para a Little Sister, o que eu faço com essas, como é que eu vou combatê-las, e terceiro, o que eu faço com os equipamentos. Vamos começar pelo terceiro tema, que me parece relevante. Acho que é impossível, todos nós temos consciência disso, é impossível brecar o desenvolvimento tecnológico. Ninguém vai conseguir fazer isso. Eu sei que na Alemanha, por exemplo, já há uns 15 anos atrás, por volta de 1990, eles criaram, dentro do Poder Executivo, uma espécie de... não é bem um fiscal, mas é alguém que tem um aparato todo preparado para defender o cidadão de eventuais escutas de todo tipo, não? E não só em relação às possíveis máfias, não? Mas também ao próprio Estado. Se isso dá certo, eu não sei, mas, enfim, a ideia era defender o cidadão. Ou seja, era um aparelho dentro do Poder Executivo que, na verdade, deveria se colocar na posição de defensor da vida privada. A vida privada que, nesse espectro que nós temos do que foi descrito, cada vez mais se torna pública. É muito difícil a gente controlar isso em termos de equipamentos. A questão é como é que eu controlo em termos legislativos. Eu acho que aqui nós temos alguns problemas complicados. A meu ver, por exemplo, a Constituição brasileira é muito clara com respeito a isso. Ela foi direta na questão da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, não? E no inciso 12 do artigo 5º falou claramente na inviolabilidade do sigilo, da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, vírgula, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Eu acho que a leitura desse inciso é pertinente, porque a Constituição disse com muita clareza que isso que nós comumente chamamos de interceptação é absolutamente proibido. No que se refere à correspondência, no que se refere à comunicação telegráfica, no que se refere à comunicação de dados, e isso é importantíssimo hoje, não? Salvo na telefônica. Isto é o único caso em que a interceptação é possível, é admissível pela Constituição, é a telefônica. Já há algum tempo atrás me perguntei
por que seria? Por que só a telefônica? Me parece que o cuidado da Constituição foi na direção de tornar a comunicação na vida privada, de modo geral, absolutamente protegida de qualquer interferência, seja do Estado, seja de qualquer máfia, como eu mencionei anteriormente. Qualquer comunicação, nas 3 formas, correspondência, dados, telegráfica, salvo na telefônica. Por quê? Porque a telefônica nós, pelo menos na época que foi promulgada a Constituição, nós sabemos que a comunicação telefônica ela não deixa, em princípio, ela não deixa rastros. Isto é, eu não tenho como recompor aquilo que foi conversado e aquilo que foi falado. Nas outras, não. Ou seja, na telegráfica eu tenho o telegrama, nos dados eu tenho os próprios, basta eu obter o computador, dali eu tiro, em princípio, o que eu quiser, e a correspondência, obviamente, isso pode ser feito. Ou seja, são formas de comunicação em que a proibição da interceptação ocorre porque eu tenho outros meios de ter acesso a isso. A telefônica não dá para fazer isso. E daí surge o grampo. É a única possibilidade. Por isso se abriu, em termos de interceptação, essa única hipótese. Agora, me parece que o fato de que a interceptação está completamente vedada nas 3 formas de comunicação, salvo na telefônica, mostra que o nosso Constituinte teve um extremo cuidado em relação a essa figura, ou a essa técnica, ou chame isso como quiser, interceptação. Isso não pode ocorrer, porque senão nós vamos ter, efetivamente, ou o Big Brother, ou eventualmente a Little Sister. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ter ou um Estado policial, ou nós vamos ter um caos, em que todo mundo intercepta todo mundo e nós não temos condições de viver tranquilamente. Esse problema de viver tranquilamente diz, obviamente, respeito à privacidade, diz respeito à condição humana. Né? Por que a gente protege isso? Porque essa possibilidade de nós comunicarmos a terceiros, ou não comunicarmos a terceiros, ou não comunicarmos a ninguém, alguma coisa que está no nosso íntimo, faz parte da nossa liberdade e da nossa dignidade. Sem isso, acabou a dignidade. Não temos mais. Pontes de Miranda, já em 1967, chamava isso de liberdade de negação. Ele diz, isso faz parte da dignidade humana. Eu tenho que ter a possibilidade de dar a informação para quem eu quero. Se eu não tiver isso, se não tiver liberdade de negação, a liberdade foi para o espaço, realmente, e para esse espaço que está no ar e que qualquer um capta. Então, acho que, do ponto de vista constitucional, o cuidado numa legislação com a interceptação deve ser, a meu ver, extremo. Isso não cria muita celeuma, mas também provavelmente não nos permite avançar muito. Mas, por exemplo, a lei citada pelo deputado, a 9.296, tem um parágrafo único no artigo 1º que sempre me causou uma certa preocupação. O artigo 1º é o que diz: a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza, para prova, investigação criminal, etc., observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. Aquilo que foi interceptado. Mas aí vem o parágrafo único que diz: o disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Eu acho que isso aqui é inconstitucional. Não pode. Cai naquele absoluto limite à interceptação. Bisbilhotice, ou como se chama, não pode haver. E não pode haver nos sistemas de informática e telemática, só nas comunicações telefônicas. E assim mesmo com esse devido processo legal. Quanto a esse devido processo legal, ficou bem claro aqui que
talvez um dos problemas mais complicados está nessa banalização da concessão pelo Poder Judiciário da possibilidade de se fazer essa interceptação, eu me refiro à telefônica, embora ela ocorra também por força dessa lei, também nas outras formas de comunicação. Os nossos constitucionalistas são muito claros a respeito. Ainda que a lei não viesse a ser tão detalhada, mas eu acho que ela é bastante detalhada para isso. É apenas uma questão de bom senso e de nós partirmos do pressuposto inverso. Como é que a gente faz isso? Isso é todo um problema cultural e um problema de educação jurídica, não? De tal maneira que, talvez, a começar da faculdade de Direito, a gente começasse a pôr na cabeça daqueles que no futuro serão membros do Ministério Público, serão juízes ou serão advogados, que interceptação é um palavrão, é proibido isso. E a exceção concedida à telefonia é efetivamente uma exceção, com todo o rigor. E que, isso tem que estar como premissa de qualquer concessão de escuta telefônica. Como premissa significa não pode haver banalização, realmente. E isso tem que ser punido. E não vejo, acho muito difícil a gente segurar inteiramente, apenas por um diploma legal, esse tipo de atitude. Isso tem que ser mais largamente difundido, para que se introduza dentro da cultura, que se mostre que isso não pode acontecer de forma nenhuma. Não pode acontecer a começar daquele que concede, do juiz. Ele teria que ser extremamente parcimonioso. E isso é uma questão de cultura. Portanto, acho que vale a pena, ao lado de projetos dessa natureza, projetos educacionais, difusão cultural de que a interceptação realmente fere um direito fundamental. Ela avança na dignidade e ela destrói a dignidade. Eu acho que qualquer um de nós um pouco disso sente. Quem, ao conversar no telefone, eu confesso que, como advogado, eu muitas vezes fico pensando, será que estão ouvindo? Não. E, às vezes, eu acho que todo mundo já fez isso. Olha, para. Não, a gente conversa depois pessoalmente. A gente tem medo. Essa situação criou medo. Eu acho que uma campanha educacional, até cultural, que deveria seguramente acompanhar um processo de legislação. Talvez a legislação devesse prever isso, até exigindo que orçamentariamente se dedicasse muita atenção a isso, porque apenas nós estabelecermos as regras, isso é muito importante, o devido processo legal, estabelecendo inclusive casos até entrando, se for o caso, em detalhamento. Casos em que é possível conceder, porque aí começa a questão. As ilegais é uma questão de eficácia da lei, de nós irmos atrás. Mas as legais, as formais, essas precisam de uma regulamentação, acho, em termos de devido processo legal, mais eficiente. Mas, além disso, nós precisamos criar condições para a sua efetividade. Bom, eu não quero tomar demasiadamente o tempo para os debates e acho que com essas observações ponho um ponto de interrogação. Legislação, o caos está aí? Está. Que tipo de Estado nós temos? Um pouco de Big Brother e um pouco de Little Sister, lamentavelmente. Quer dizer, a situação descrita me mostra que nós estamos nos dois cenários. Apesar da legislação existente. Como é que eu saio disso? Uma legislação eficiente em termos de detalhamento para estabelecer com mais cuidado o devido processo legal e dar ao juiz ou à autoridade condição para dizer quando efetivamente ele pode conceder e até sofrer controles dentro do próprio processo judicial ou, se for um inquérito, dentro do próprio inquérito, sem dúvida nenhuma. Mas, terceiro lugar, olhando a questão dos equipamentos e a cultura que se difunde, que vem se difundindo muito rapidamente, que todo mundo escuta todo mundo, isso também merece atenção através, inclusive, da própria lei. Muito obrigado.